A função social dos museus estava sendo repensada no processo de reconstrução das cidades. É nesse cenário que Assis Chateaubriand convoca o casal Bardi para construir o ambicioso Museu Moderno. Lina fica responsável pelo projeto arquitetônico e expográfico, e Pietro pela direção do museu e aquisição das obras. 21 anos depois da sua fundação, no agitado ano de 1968, é inaugurado o famoso prédio da Avenida Paulista. Agora eu convido vocês a conhecerem os tesouros do MASP aqui em São Paulo. Caminhar neste salão é como passear pela história da arte sem juízo de valor. É poder escolher como transitar entre tempos, artistas e histórias variadas, sem divisórias. Uma liberdade que propõe o desmoronamento das nossas próprias paredes internas. As obras, aqui, independente de artistas populares, modernos ou acadêmicos, são todas colocadas em pé de igualdade. Rafael, Ressurreição, 1499-1502, óleo sobre madeira. O Brasil estava sendo descoberto quando esse quadro começou a ser feito. Rafael nasceu em 1483. Esse quadro foi feito quando ele tinha entre 16 e 19 anos. Logo é a obra de um jovem gênio, retratando o ponto máximo do cristianismo, a manhã de Páscoa. Jesus se ergue do túmulo para espanto dos soldados romanos. Atrás, bem menores, as três Marias. Dentre elas, Maria Madalena, com os olhos que ela pretendia usar para o corpo de Jesus naquele amanhecer de domingo. Ao lado, uma cegonha, um dos símbolos do cristianismo. Em primeiro plano, uma serpente, provavelmente um símbolo ou do pecado, ou da astúcia e da prudência. As imagens da ressurreição em Rafael foram adquiridas aqui por Bardi, quando havia dúvida se o quadro de fato era de Rafael. Depois a confirmação veio, e essa é uma das obras-primas do MASP. O Renascimento é um momento de efervescência cultural, econômica, política e científica, e, sobretudo, de mudanças na forma de entender o mundo. Uma nova visão fortemente influenciada pelos conceitos desenvolvidos na Grécia e na Roma Antiga se contrapõe à lógica medieval até então vigente. O teocentrismo dá lugar ao humanismo, o homem e a natureza passam a ser os pontos de partida, mas a Igreja Católica ainda rege a sociedade. Quem busca a razão o faz para de alguma forma se aproximar mais de Deus. Mas agora o homem passa a observar mais a si e ao seu entorno, levando à valorização de noções presentes na natureza, como as de simetria, proporção e harmonia. Questões terrenas, como o prazer e o livre-arbítrio, passam a ganhar força aos poucos. Rafael forma, junto com Michelangelo e Leonardo da Vinci, a notória tríade dos grandes nomes do Renascimento. Todos eles foram constantemente impulsionados por mecenas. Rafael nasceu em Urbino, na Itália. Foi para Florença aos 21 anos e depois para Roma, onde começou a fazer trabalhos para alguns papas.
Apesar de sua morte precoce, aos 37 anos, Rafael foi um artista extremamente produtivo. Muitas de suas obras continuam concentradas na Itália. O resto está em grandes museus europeus ou nos Estados Unidos. A única pintura conservada fora desses espaços é essa, que faz parte da coleção do MASP. Eu tinha 23 anos quando vi esse quadro a primeira vez. Estava chegando a São Paulo para fazer a pós-graduação. A primeira obra que eu vi no MASP, o primeiro impacto com uma obra do Renascimento. Todas as muitas vezes que eu voltei ao MASP depois disso, eu fiquei imaginando aquela primeira vez, com essa obra do Renascimento. Esse quadro é uma memória, além de artística, muito afetiva para mim. Quanto tempo você precisa ficar na frente de um quadro? Um valor subjetivo, mas na verdade você precisa saber que há quadros que demandam mais tempo, com mais detalhes. Há quadros como esses menores, em que você deve se aproximar e perceber detalhes. Há quadros que você precisa se afastar para poder ter uma noção do conjunto. Há quadros que precisam de muito tempo e há quadros que lhe tocam menos. O tempo é determinado por você, mas eu não devo passar tenso ou nervoso de um quadro para outro. Dê um tempo para que a estética do quadro, para que a leitura do quadro possa dialogar com você. Olhe através do quadro e para o quadro. Veja além. Deixe o quadro falar e dialogue com ele. Uma obra de arte existe a partir do momento do seu olhar. Aquilina Bo nasceu em Roma em 1914, ano do início da Primeira Guerra Mundial. Lina cresce em meio a grande instabilidade política e econômica e se forma em uma Europa que estava se reconstruindo. Os museus, nesse momento pós-guerra, começam a ser vistos como estruturais na reformulação das cidades e ganham o desafio de restaurar o interesse e o orgulho da população. Em 1946, casa-se com Pietro Maria Bardi, um crítico e historiador da arte e da arquitetura moderna na Itália. O casal viaja para o Brasil no ano seguinte. Naquela época, Lina declarou que aqui estavam as condições ideais para se construir um país moderno. Se estabelecem no Rio de Janeiro e lá conhecem Francisco Assis Chateaubriand, empresário dono de um poderoso conglomerado midiático. Logo se engajam na idealização do MASP, a convite de Chateau. O casal enxerga a oportunidade ideal para desenvolver um museu que levasse em conta a função social e educativa que tanto lhes fazia sentido. Pietro fica com a tarefa de definir os rumos do MASP e da coleção de Chateaubriand. Por conta da crise deixada pelas guerras, colecionadores e galeristas europeus passam a se desfazer de obras importantes a preço muito abaixo do mercado. O acervo do MASP, então, vai ganhando corpo, peso e sentido. Lina, que ficou responsável pela arquitetura e pelo projeto expográfico do prédio novo do MASP, desenvolve um espaço com o objetivo de, nas suas próprias palavras, destruir a aura que sempre circunda um museu, apresentar a obra de arte como trabalho, como profecia de um trabalho ao alcance de todos. Em 1968, o MASP da Avenida Paulista é inaugurado. As obras, em relação direta com o edifício projetado, foram suspensas em cavaletes de vidro, abandonando a ideia das tradicionais paredes brancas dos museus para irem ao encontro do público. A transparência também refletida no vão do MASP fazia com que momentos distintos da história da arte se embaralhassem.
A disposição dos cavaletes e das fichas técnicas atrás das obras colocava o público não como leigo ou aprendiz, mas como alguém que poderia e deveria decidir a melhor forma de experimentar e entender a arte. Os cavaletes foram retirados no ano de 1996 e ficaram guardados até 2015, quando voltaram oficialmente ao MASP, com alguns pequenos ajustes em relação ao projeto expográfico original. Tiziano, retrato do cardeal Cristoforo Madruzzo, 1552, óleo sobre tela. Essa obra-prima do retrato do Renascimento, de um cardeal em pleno Concílio de Trento, 1552, primeira cidade brasileira, Salvador, tinha sido fundada há 3 anos. São Paulo ainda não tinha sido fundado. Faltava tempo para a fundação do Rio de Janeiro e o Renascimento do norte da Itália está fazendo esse retrato que mescla movimento e, ao mesmo tempo, imobilidade, dando dinamismo às roupas, às vestes em preto e, ao mesmo tempo, dos símbolos e das funções do cardeal Cristoforo Madruzzo. A imagem de um cardeal jovem, austero, vestido de preto, sério, transmitindo o espírito da Contra-Reforma, transmitindo a ideia de que ele era pura religião, puro recato, e o olhar nos lançando um desafio. O que eu fiz para chegar até esse ponto? O que eu tive que entregar para me tornar um cardeal? O que eu estou trabalhando politicamente para me manter no cargo em plena tempestade da Contra-Reforma? Tudo isso está escondido no olhar do cardeal. Afinal, que preço eu paguei para chegar a ser retratado por Tiziano nesse momento? O que o quadro representa em um ambiente de Contra-Reforma, com a austeridade da corte de Carlos V, com sinais claros do seu poder, com a cortina avermelhada, com papéis nas mãos, com pequenas joias e com o relógio, ambiente de poder, de ordem e de estudo. Um cardeal da Igreja Católica e também político a serviço do imperador. É a mistura entre arte, religião e política. O movimento livre entre os cavaletes me faz deslocar, em poucos segundos, cerca de 250 anos na história da arte, para chegar a uma das mais icônicas obras do acervo do MASP. Edgar Degas, 1880, bailarina de 14 anos, bronze e tecido. O MASP é um dos raros museus do mundo que tem uma coleção das bailarinas de Degas. Um momento tridimensional em que se registra o passo delicado da dança. Um momento em que o artista torna eterno, em bronze, policromático, toda a leveza de uma bailarina na execução da sua dança. Em 1880, o Brasil vive o fim do Império. Ainda há escravos no Brasil. E Paris está vivendo o impressionismo, está vivendo a vanguarda das artes. Degas, fascinado pelo ballet, fascinado pela dança clássica, realiza uma coleção imensa de bailarinas, todas em bronze, bailarinas registrando um momento congelado, um momento único, tridimensional, com volume, com forma, com graça, com expressão da dança.
que representa o MASP hoje para São Paulo? A vista da Bela Vista não é mais tão ampla como outrora. Os prédios bloqueiam a visão do centro da cidade. O espaço sob o MASP é um espaço público, mas é um espaço também de comércio de antiguidades. É um espaço de manifestações. É um espaço onde a Paulista, que se tornou uma passarela da modernidade da cidade, encontra o seu ponto de referência. O vão livre do MASP continua sendo um diálogo do museu com a cidade, tal como o próprio acervo do MASP estabelece um diálogo com a cultura da cidade. Pierre-Auguste Renoir, 1881, óleo sobre tela, rosa e azul. As meninas caem d'Anvers. Esse é um dos quadros mais populares do MASP. Talvez represente a beleza da infância, a leveza de meninas bem-nascidas, felizes, em vestidos de festa. Na minha infância era um dos quadros do jogo Leilão, que a gente dava lances por reproduções de quadros. Sempre chama a atenção a infância, a beleza da luz, o impacto da cor, a densidade das expressões e, ao mesmo tempo, crianças. Soubemos apenas muito posteriormente que a menina de azul, Elizabeth, acabaria morrendo durante o Holocausto, a caminho do campo de concentração, nos transportes de trem para Auschwitz. Renoir pertence à primeira geração do impressionismo. Renoir utiliza a luz para definir as coisas, não usa linha para estabelecer limite entre o objeto. Gosta muito da cena casual, como quase todos os impressionistas. As duas meninas retratadas em um instante caseiro, arrumadas em rosa e azul, quase que uma fotografia bem dentro do que o impressionismo desenvolvia. O senhor Candanvec, que recebeu o quadro, detestou, colocou na parte dos empregados. Detestou a obra, afastou-a da parte central da casa. E hoje é uma das grandes marcas do impressionismo francês. Jung dizia que em todo adulto espreita uma criança. Algo sobre a personalidade humana que quer desenvolver-se e tornar-se completa. Que aqui, neste salão, ou em qualquer outro lugar, há muitas coisas a serem descobertas se mantivermos o nosso olhar curioso. Cândido Portinari, colheita do arroz, colheita do feijão. 1957, 2 óleos sobre tela. Nas décadas de 1940 e 1950, o governo brasileiro encomendou grandes obras a Portinari para representar os ciclos da economia brasileira. Esses quadros foram feitos para a residência de um banqueiro. Portinari, dentro do seu projeto político, queria representar os trabalhadores, o que ele via como a base da economia. Era um projeto estético e era um projeto político. O que Portinari tentava fazer, na verdade, era propor questionamentos sobre a realidade do nosso país. Essas 2 obras formam a cesta básica brasileira, arroz com feijão, ou o inverso, feijão com arroz, transformado em expressão para algo comum, habitual. Se
te colocassem dentro desta cena, que espaço você ocuparia? Que personagem seria? Se for impossível se imaginar dentro da tela, essa talvez seja a sua resposta. Estar diante de uma obra que se propõe a retratar a realidade brasileira é também questionar o seu lugar diante desta realidade. Esse exercício que Portinari parece nos propor talvez seja uma prática interessante para a vida. Questionar o nosso ponto de vista para compreender melhor a sociedade, sua complexidade, suas harmonias e dissonâncias. Portinari é lembrado como o pintor da alma brasileira, justamente por considerar todas as melodias do nosso país. Uma obra de arte precisa do observador. O que resulta da observação em diálogo com a obra é muito importante para definir o espaço da arte. Nós precisamos levar em conta cada pessoa, sua cultura, sua tradição em relação a quem a produziu. Lina, certa vez, escreveu: "Não existem homens absolutamente incultos." A linguagem do povo não é sua pronúncia errada, mas sua maneira de construir o pensamento. Ver pode ajudar a ver, a despertar uma natural consciência. Quando projetou o MASP, Lina procurou a liberdade. Liberdade para traçar caminhos próprios em uma exposição. Liberdade para ocupar a cidade da forma que achar melhor.